como o setor turístico tem crescido no mundo inteiro, o Brasil agora resolveu acompanhar essa lógica do turismo no seguinte sentido. O turismo, vocês assistiram os vídeos, eu espero, né? Então, o turismo, ele não tem mais ele já teve essa característica de passear, se divertir, não sei o quê. Hoje em dia, não. Tem muita gente buscando no turismo instrução, conhecimento. É claro que você vai para descansar, mas você vai para descansar vendo coisas diferentes e não coisas fúteis, né? Não dessa maneira. Mas as pessoas têm buscado também o turismo para crescimento pessoal. Ainda tem uma outra área de turismo que está crescendo bastante no Brasil agora e que eu não vi em nenhum desses vídeos, e é muito raro ouvir falar dessa exploração turística, que é a exploração espiritual. É a questão espiritual, o turismo espiritual, que daí são aquelas, como é que eu vou dizer, tem aquelas áreas de retiro no Brasil, tanto da Igreja Católica quanto de outras religiões, sabe? Outras áreas de retiro que são só espirituais mesmo, dentro da área da cabala, dentro da área dos chakras, mais dessa área espiritual, sem um cunho religioso, sabe? Tem bastante gente procurando esse tipo, mediúnica, esse tipo de coisa, assim. Tem bastante gente vindo para o Brasil buscando isso, porque é uma área que no Brasil está bem crescente, bem desenvolvida, né? Não está relacionada ao budismo, a um vínculo religioso necessariamente, mas a exploração religiosa, ou melhor, o turismo, exploração não, né? O turismo religioso no Brasil, ele também é bem famoso e também tem bastante gente que vem, tá? Claro, tu não vai comparar com Israel, não vai comparar com o Vaticano, obviamente que não, porque daí neste aspecto nós somos menores. Mas também é outro tipo de busca que se faz no Brasil, que aqui nos vídeos eu não vi, mas que tem. Então, tem muito tipo de turismo no Brasil. Mas tem duas, vamos ver se vocês conseguiram observar, tem duas deficiências bem claras do setor da área turística no Brasil, para ela não ser assim, para o Brasil não ser hoje considerado um dos 3, 4 primeiros lugares do mundo em busca de turismo. Quais são os fatores que nos travam? Rafael, Eduarda? Pensando aqui, pessoal. Também tô pensando, peraí. Eu coloquei tanto nos vídeos quanto no texto e coisa lá, eu coloquei mais ou menos deixando o que acontece. E é assim, nós temos dois problemas. Ainda é o problema da infraestrutura, mas não é da infraestrutura do ponto turístico, porque como é que teria turismo se não tivesse o ponto turístico, não é? Então, quando fala em problema de infraestrutura, não, peraí só um pouquinho, não está falando de como é que não vai ter infraestrutura de turismo assim? Se eu estou indo visitar o Cristo Redentor está em reforma ou está quebrado? Ou eu vou fazer turismo no Brasil para ver uma mata e a mata está destruída. Então, é claro que a infraestrutura do ponto turístico, geralmente, nem sempre também, porque ela pode estar em reforma, pode estar quebrada realmente, mas geralmente ela está em condições de ser visitada. O problema, quando eu falo de infraestrutura de turismo no Brasil, é de infraestrutura para receber o turista. Restaurantes, hotéis, pousadas. Falta restaurante, hotel, pousada? Até não falta, mas não tem a publicidade que deveria. E outra coisa, não são em todos os lugares, em todas as pousadas, em todos os hotéis, que tem pelo menos uma pessoa preparada para receber turista estrangeiro, ou seja, uma pessoa que fale inglês, certo? E é essencial. Hoje em dia tem alguns hotéis que, como está crescendo essa busca pelo Brasil, e não mais só Rio de Janeiro, Salvador, assim, eles têm, o turista internacional tem buscado outros lugares e principalmente buscado lugares alternativos, e agora o Brasil está começando a adotar uma linha de turismo muito interessante, que é a ONU, né, que fez bastante campanha por esse turismo, que é o turismo comunitário. Vocês leram o texto que eu passei? No turismo comunitário, não há mais aquele turismo de massa. Todo mundo para a Torre Eiffel, todo mundo para o Cristo Redentor. Não, você vai procurar o tipo de turismo que te conecta mais com a cultura do lugar, com as pessoas que vivem ali. Então, quem vai te atender, eu não vou estar no Rio de Janeiro, né? Por exemplo, lá
perto, eu não vou falar do Rio de Janeiro, vou falar daqui. Eu não vou estar aqui, por exemplo, numa das praias daqui de Santa Catarina, aqui na praia de Pissarras, e quem vai receber o turista é um cara que eu contratei lá da Bahia, que fez faculdade de turismo e tudo, e veio trabalhar aqui para falar daqui. Não é mais esse tipo de profissional que está sendo buscado. É um profissional que tenha formação, mas que consiga, com a formação dele, se manter no lugar onde ele vive e ainda por cima levar o turista para conhecer a comunidade, para falar com as pessoas comuns. Só que é claro que também essas pessoas, elas têm que estar preparadas, né, gente? Aí tem aqueles, não é bem curso assim, mas são preparativos para essas pessoas, para como receber bem os turistas, para atender às vontades deles, aquilo que eles estiverem precisando, para saber responder as perguntas, né? Por exemplo, chega aqui em Pissarras e vê que lá perto da árvore torta tem uma placa dizendo que ela é a árvore torta e que tem uma lenda sobre ela em Pissarras. Aí a pessoa chega para um local, para um nativo, para qualquer um de nós que mora aqui e pergunta: por favor, eu sou turista, eu gostaria de saber qual que é a história dessa árvore torta. Quantos vão saber contar? Né? Então, é uma forma de preparar a população local também para que ela saiba contar a própria história, para que ela entenda, ou dizer assim, eu queria uma sorveteria, tu sabe me dizer qual é a mais próxima? Tem gente que vai explicar assim, tu anda duas quadras, entra à direita, e não é assim que se explica para turista, né? Para turista você tem que ir dando referenciais, você tem que dizer, você vai andar mais ou menos umas 2 quadras e vai parar na frente de um prédio assim, assim, assado, que é disso e disso. Sabe, é diferente a forma de explicar. Mas então essa é uma infraestrutura que nos falta, que é a infraestrutura de receber, de ter bons hotéis, de ter boas pousadas, restaurantes e de saber como receber esse turista. A pessoa que vai atender turistas, seja o garçom, seja o cara lá do caixa, tem que ser uma pessoa que seja sempre muito simpática, muito bem-humorada e seja prestativa. Ela está pronta para explicar qualquer coisa, porque o turista está aqui, mas ele quer ir para Porto Belo amanhã. E ele te pergunta assim, em Porto Belo o clima é parecido com aqui? Se eu sair daqui com sol, lá tem sol também? Já pensou que legal se a pessoa do hotel sabe dizer se sim ou não? Sabe explicar? Sabe? Ou pelo menos sabe orientar. Olha, eu não sei te dizer, mas tem um portal assim, assim, assado aqui da região que sabe te informar essas coisas. É isso que o turista procura. E o turista internacional tá bem exigente, ele é muito exigente, né? E o turista do Brasil também está se tornando cada dia mais exigente, tá? Eles estão querendo saber mais e mais, procurando mais e mais. Vocês, como turistas, quando vocês saem daqui, vocês vão para ficar fechados em um hotel? Sim ou não? Não. Não, você vai para conhecer os lugares e perguntar. Não pergunta bastante sobre o lugar? Ir para Itália, não sei o quê. Não sei vocês, mas os pais, alguém. Eu tenho uma conhecida, né? Inclusive ex-aluna, mas de muito tempo atrás, muito tempo mesmo, que foi para Cuba, foi para a cidade de Havana, em Cuba, com os pais dela. Eles ficaram uma semana lá porque eles iam apresentar tinha como é que fala? Um seminário lá, né, de apresentações, e o pai dela e a mãe dela ia participar do seminário. Então eles aproveitaram para ir juntos, ficar uma semana lá. E ela não saiu do quarto do hotel nenhum minuto. Ela falou, eu entrei no hotel, fiquei uma semana lá e só saí do hotel depois. Mas tá aí, a tua mãe e teu pai, meu pai e minha mãe foram por tudo que é lugar, sabem contar a história da Cuba, a história de Havana, de fio a pavio. Daí ela disse para mim, mas eu como odeio o comunismo, eu nem desci. Pois é, mas deixou de aprender. Inclusive para poder criticar, é bom a gente aprender e ver as coisas, não é? Então deixou de conhecer, deixou de aprender e em compensação ela disse que os pais dela disseram que as pessoas lá, todas, em todos os lugares que eles foram, sabiam dar todas as informações que se pedia e eram pessoas assim muito conhecedoras tanto da região quanto da cidade, assim que a Havana é a capital, né? Quanto de Cuba, quanto do sistema comunista para explicar até falar dos pontos positivos e negativos, tudo assim, sabe? Ela falou que os pais dela elogiaram muito e são pessoas que viajam bastante, sabe? Muito pelo mundo inteiro. Mas ela não, ela ficou no hotel. Aí que tipo de turismo é esse também, né? Mas tá, vamos falar da infraestrutura turística no Brasil. Um ponto bem interessante para analisar isso, vocês viram a Copa do Mundo, a situação na Copa do Mundo, como que aconteceu? Tem coisas da Copa, tem hotéis da Copa que não estão prontos até hoje.
Então, essa infraestrutura, essa base, ainda nos falta bastante. Mas tem um outro problema além da infraestrutura. Qual que é? Que eu queria que vocês identificassem. Um é a infraestrutura, eu falei dos dois já agora. Um é a infraestrutura e o outro é o quê? O setor de serviços, tá? Com uma mão de obra não muito preparada, não muito qualificada para fazer essas atividades, certo? E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês, só que vocês estão só em 3, mas não tem problema. Alguém de vocês pretende seguir alguma carreira ou coisa assim que envolva o setor turístico, que precise do setor turístico? Não, Não? por enquanto não, mas vai que muda, né? O que tu vai fazer, Eduardo? Eu pretendo fazer engenharia química agora, mas eu não sei. Tá. E o Rafael e a Anne, estão aí ainda? Eu também não, professor. Sim, O que tu vai fazer, Anne? eu tô pensando em fazer língua estrangeira, Isso é legal. mas não é certeza ainda. Mas é interessante também, né? E você, Sim, Rafael, tá meu pensando em Deus. fazer o quê? Eu tava pensando em fazer odonto. Tu vai fazer odonto também? Vai seguir carreira? É. Legal. Olha só, mas ainda assim, gente, como nós somos uma área de potencial turístico aqui em Santa Catarina, o Rafael, ele tem que estar, por exemplo, pronto para receber, digamos, um turista lá que venha para cá numa boa, tranquilo, e de repente, sei lá, quebrou um dente ou começou a sentir uma dor muito intensa de alguma coisa que tinha e ele nem sabia que tinha na boca, infecção bacteriana, sei lá, alguma coisa assim. Tá pronto para receber esse turista? Então, assim, nesse aspecto, quando eu estou falando em setores de serviço, por isso que eu perguntei o que vocês iam fazer, quando eu falo em setor de serviços, uma nova política na área turística no Brasil e no mundo isso já é velho, né? Mas é entender o seguinte, não é o acompanhante, o guia turístico, não é o dono do hotel, não é só o guarda de trânsito, enfim. Numa cidade turística, todas as áreas têm que estar prontas, né? Todas as áreas precisam ter como é que eu vou dizer, um preparo para quando chegam turistas na cidade. O próprio cidadão comum, lá a Eduarda, uma engenheira química, está na cidade ali, tudo bem, e de repente ela está na praia, fim de semana, está de férias também. E um turista estrangeiro chega e pede informações para ela. Ela tem que ter noções, no mínimo. Eu acho assim, aqui, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter tem que ser bastante educada, né? Tem que ser simpática, tem que ser prestativa para poder dar informações, ou se vai dizer que não sabe ou que não entende o que a pessoa está perguntando, pelo menos saber dizer isso de uma maneira correta, que é um problema que a gente tem em muitos lugares no Brasil, que é aquele tipo de pessoa assim que, eu não sei, se tu quer saber, tu pergunta para outro, que nojo desses turistas, que nojo desses estrangeiros. E se tua cidade, se teu estado vive disso, e todas as outras plataformas econômicas, todos os outros setores dependem disso, como é que você vai maltratar? Essa pessoa vai sair dali falando mal por conta de um serviço, mas ela não vai falar o garçom não foi educado, não sei o quê. Naquela cidade lá não volto mais. Não é assim que sai falando? Então, entendem como hoje em dia o turismo ele conecta todos os setores de serviço. É muito importante a gente entender isso. E por que eu enfatizei bastante isso? Porque nós moramos num país altamente turístico, com um mercado de trabalho, que é o que vocês vão focar daqui a pouco, vocês têm que estar dentro disso, com um mercado de trabalho para a área de turismo cada vez maior. Tá, a gente está passando pela situação da pandemia, beleza, eu entendo, sabe, gente? Mas um dia esta coisa vai acabar, se Deus e Jesus quiserem, não demora muito, não tarda muito, a gente vai ter uma vacina, alguma coisa assim, e essa situação vai passar. Eu sei que hoje o Brasil está nós conseguimos chegar ao top de linha dos piores países enfrentando a Covid, né? Que legal, é um bom título para nós, mas enfim, um dia tudo isso vai passar e o Brasil vai voltar a ter turismo, e um turismo cada vez maior, porque as pessoas estavam já procurando bastante o Brasil. E aí nós temos que estar prontos para isso. Então, como eu disse,
Eu enfatizo muito esse assunto na aula, porque nós moramos numa região turística, nós estamos numa região turística, moramos num país turístico, que tem um alto potencial turístico, que está aumentando cada vez mais, né? E hoje em dia, essa lógica de mercado de trabalho que relaciona o turismo dentro de todas as áreas. Então, é importante para a gente também saber ter essa dinamicidade, né? Para a gente poder ter essa, como é que eu vou dizer, ser eclético o suficiente de saber trabalhar com tudo isso, entendem? Em qualquer trabalho. O Gustavo entrou agora. Bom dia, Gustavo. Tá aí? Bom dia, prof. Estava perguntando para o pessoal aqui qual a área profissional que você pretende seguir, Gustavo. Eu perguntei para cada um, agora eu vou perguntar para ti. Prof, eu acho que eu vou financeiro, prof. Coisa assim, provavelmente ciências econômicas, alguma coisa assim. Tu falou financeiro, eu não tinha entendido. Agora eu entendi. Sim, área econômica. Alguma área parecida assim, alguma coisa assim. Aham. Tô vendo que provavelmente é econômica. Mas mas é que tu tá sendo muito abrangente. Tu quer trabalhar em alguma empresa, tu quer abrir escritório de contabilidade, tu quer prestar assessoria? Então, eu tô pensando ainda. Esse que é o problema. Tá, é dentro da matemática, Mas eu acho... da área financeira. Sim. É isso? Uhum. Então tá. Mas hoje em dia é mais um setor extremamente relacionado com o turismo no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, que é o setor financeiro. Certeza. Né? Se tu vai trabalhar na área financeira de uma grande empresa, por exemplo, lá o publicitário, o pessoal que vai trabalhar com o marketing já sabe que para fazer o marketing de determinada empresa, ele depende do financeiro para liberar dinheiro para esse marketing e publicidade, para que o marketing e publicidade atraiam os compradores, em especial compradores de qualquer região, que não precisam ser unicamente da tua cidade. Eu estava lendo esses dias atrás sobre uma cidade aqui em Santa Catarina, na Serra. Ela tem um nome enorme. Eu não me lembro agora. Enfim, mas ela se produz vinho na Serra. E ela tem uma grande possibilidade... Puxa, esqueci o nome da cidade. Ela tem uma grande possibilidade de se tornar referência na produção de vinho da Serra Catarinense. É uma cidade com um nome grande. É uma cidade... A cidade, né? É bem pequenininha. Então, seria uma cidade esquecida na história, sabe? Aquela coisa assim. Mas eles, por conta do clima, eles conseguiram preparar, eles conseguem fazer um vinho que ele é levemente adocicado pela própria uva. Não precisa fazer acréscimo de açúcar e não sei o quê, porque a uva se tornou assim por conta do clima e do tipo de solo da região. Onde mais é possível produzir esse vinho? Em lugar nenhum. Essa uva é endêmica. Ela só tem ali. E daí, para você tomar esse vinho, só na Serra Catarinense. Por quê? Porque em outros lugares, no transporte desse vinho, ao fazer o transporte, ele perde toda a característica dele, ele muda completamente de gosto, ele fica acidificado e um monte de coisa. Então, ele tem toda uma sutileza que é só os turistas e moradores da cidade que vão conseguir experimentar e degustar um vinho desses. Em outro lugar, tu não vai conseguir sentir o gosto, não vai conseguir saborear esse vinho. Então, imagina, eles estão investindo tudo e mais um pouco em turismo. A cidade é bem pequenininha, mas agora está toda focada, todas as áreas, sabe? Os mercados, nem tinha pousada, tinha algumas casas que alugavam quartos na região ali, né? Eles estão remodelando toda a infraestrutura por conta do setor turístico, em todas as áreas econômicas. Eu vou achar de novo o nome do município, mas não é... É Uruçanga, eu acho que né, professora? Não, ele tem dois nomes, assim, dois nomes. Não, Uruçanga. Mas eles estão... É que Uruçanga também tem, né, produção de vinho. Sim. Eu vou ver certinho, daí depois quando eu ponho no WhatsApp para você, só para não dizer que eu não tô, que não é de verdade. É de verdade, que eu não tô lembrando da cidade. Mas imagina, gente, é tudo voltado para esse setor. Aí você trabalha lá numa farmácia, por exemplo. Você se formou farmacêutico, abriu uma farmácia, sua cidade é bem pequenininha. De repente, descobre-se nela um potencial turístico dessa proporção. E aí, começa a vir pessoas da Itália, da Polônia, da França, buscando a cidade por conta desse novo vinho. Principalmente esses enólogos, né?
e que são colecionadores ou degustadores de vinhos raros pelo mundo, começam a buscar a cidade, como foi o caso ali. Você tem que se organizar rápido, você tem que remodelar a infraestrutura completa. E o farmacêutico tem que estar junto, porque se uma dessas pessoas passa mal, ou quer um remédio para tomar antes e depois, para não passar mal por conta do vinho, etc. e tal, até aquelas pessoas que trabalham num setor que parece não ter nada a ver, têm que estar preparadas para atendimento também. E vocês vivem no Brasil, espero que permaneçam no Brasil, e aqui no Brasil essas duas coisas a gente tem que discutir agora. Depois que abrir tudo, porque, gente, presta atenção, é outra reportagem que eu li essa semana. Porque agora a França e alguns países já estão reabrindo para turismo, né? Quando houver essa reabertura total, assim, que o mundo inteiro possa reabrir, tem muita gente que está passando mal, que está passando por crises de depressão e um monte de coisa por estar trancada, por se sentir trancada. E eles dizem que a maior vontade que eles têm é de poder voltar a viajar. É muita gente querendo viajar. Quando liberar tudo, vocês imaginem o número de pessoas viajando no mundo. Se as cidades tiverem já uma infraestrutura preparada, a mão de obra, as pessoas preparadas para esse turismo comunitário, de todo mundo receber bem e saber o que falar, as cidades que têm esses potenciais maiores para turismo, elas têm uma tendência muito grande de crescer e enriquecer rápido, entendem? E nós estamos numa região assim. Nós estamos em Santa Catarina, que é considerada pelo 8º ano consecutivo o melhor ponto turístico do Brasil, o estado de Santa Catarina. Mas não é o Nordeste que tem mais turismo, não sei o quê? Pois é, o Nordeste recebe mais pessoas por conta dos preços. Os nossos preços aqui ainda são muito altos, tá? Tanto de hotel, quanto de restaurante, é mais caro. Ah, mas eu vi gente que já foi para lá e pagou horrores, não sei o quê. Sim, é verdade, mas do mesmo jeito que paga horrores, tem lugares que se paga bem baratinho. E aqui é meio padronizado. Então... A galera quer pra Jericoacoara, né? Pois aí... Então, aí aqui a gente ainda tem essa situação de altos valores, mas a tendência é que cresça cada vez mais. E como eu acho importante que vocês fiquem por aqui, né? Que vocês continuem morando aqui para fazer crescer aqui, então a gente tem que nós temos que estar todos prontos para essa nova situação, para essa reabertura, e pensar positivo, né, gente? Tem que pensar, nossa, que quando recomeçar, vai recomeçar bombando, muita gente querendo vir para cá conhecer. E aí vocês já escolherem uma área profissional que vocês também vão se destacar bastante, seja ela qual for, mas que também possam ajudar quando vir alguém procurar nossa cidade, nosso estado, nosso país. Tá? E Santa Catarina, como eu disse, por que Santa Catarina é o melhor destino turístico? Eu não disse que é o mais procurado, é o melhor, é considerado o melhor do Brasil pelo 8º ano seguido, porque aqui tem neve, tem vinho, tem colheita de fruta, tem turismo histórico, turismo cultural, turismo empresarial. Sabe o que é turismo empresarial? É quando são feitas aquelas séries de webinários e coisa arada assim, para receber pessoas para palestras, esse tipo de coisa. Santa Catarina também está crescendo, está ficando na frente de São Paulo já. Só está atrás do Paraná, por enquanto. E Paraná e São Paulo, mas já está a subir. Então, nós temos todos os potenciais turísticos aqui. Por isso que o melhor lugar de turismo no Brasil hoje é Santa Catarina. E também tem praia, e também tem montanha, e também tem natureza, todas essas coisas. Então, Beto Carreiro. Meu Deus, como eu pude esquecer. Tem o Beto Carreiro, certo? Já deu 9 horas, né, que é o intervalo de vocês. Eu creio que mais do que eu falar, o melhor são esses vídeos que vocês assistiram. Como vocês vão entrar em um recesso agora para dar um tempo para a cabeça, eu não vou dar trabalho nenhum agora. Na volta a gente pega pesado, tá? Se preparem. Mas dá uma descansada agora, gente. Acho que todo mundo precisa, tá? Então, eu não vou ficar pegando pesado com vocês e marcando um monte de coisa, porque eu creio que o objetivo é descansar. Então, a gente cumpre o objetivo de descansar para depois entrar com energia total. Assistam os vídeos e eu deixei trilha. Isso sim, as trilhas tem que fazer. Sociologia e Geografia. Mas já deixei semana passada. Espero que vocês já tenham feito. Tá bom? Beleza? Beleza. Beleza. Então, gente. Mas, Tudo assistam os vídeos, tá? Beijo para vocês. Beijo. Até amanhã em Sociologia. Até. Aurora, não precisa tu correr assim.